Estamos aqui com o Ricardo Mira, um grande querido, um dos meus primeiros professores de astrologia, que me guiou nessa jornada, sempre acreditou, sempre me motivou a ser um ser humano melhor, um ser humano de muita luz, que aonde toca, coloca a sua bondade e a sua iluminação nas pessoas, que esse é o propósito da astrologia, tocar a alma e tocar a essência da pessoa. Então, é um grande inspirador para mim. Mira, se você quiser falar com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, quantos anos você tem de carreira, como que você começou? Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, pessoal. Então, quando eu era adolescente, o colégio que eu estudava, ele fez um encontro de final de semana com os meninos do colegial, né? Os meninos e meninas do colegial, e tinha que ter até autorização dos pais, porque era um negócio diferente, que mexia com você. E meus pais não sabiam o que eram assinar a autorização, e aí eu passei final de semana com os colegas do colégio, mas dentro de um processo terapêutico com dezenas de terapeutas introduzindo exercícios e práticas para aqueles adolescentes de 15, 16 anos, que a gente nunca tinha visto aquilo. Exercício de respiração, exercícios de bioenergética, e a gente entrou em contato profundamente de uma forma muito pura, porque a gente era justamente quase criança, né? E esse final de semana, eu tinha 15, 16 anos, ele mudou a minha vida. Foi um boom que aconteceu dentro de mim, eu nunca mais fui o mesmo. Os meus pais, até hoje, eles se arrependem de ter assinado essa autorização, porque essa assinatura representou uma mudança na minha personalidade, da qual eu fui para um mundo espiritual, terapêutico, holístico, e não para aquele mundo da qual os pais gostariam que um filho fosse, né, um mundo tradicional, mais acadêmico, se transformar num advogado, num médico. Então, isso mudou a minha vida, e desde então eu comecei uma busca, né, que eu senti que depois desse final de semana, né, tudo cheio de atividades, eu me senti vazio depois, porque e aquilo tudo era um mistério novo, da qual então eu parti na busca de poder conhecer então tudo aquilo. E indo na busca desses mistérios, a gente vai chegando nesses conhecimentos existenciais, né, da vida, o que é a vida, né? Como viver a vida e quais são os mistérios que existem na existência, né? E aí a gente vai procurar os conhecimentos esotéricos, muitas vezes, né? Aquilo que está no plano invisível, né? A manifestação oculta da natureza. E ao estudar isso, a gente vai se deparando com várias matérias, né? Você tem astrologia, cabala, alquimia, magia, reiki, energia, tudo, né? Espiritismo. E eu comecei a perceber de que todas essas ciências, elas falavam uma espécie de língua astrológica, um astrologuês. E que, para que eu pudesse compreender cada uma dessas ciências esotéricas, eu ia ter que compreender antes a astrologia, pois na alquimia existia termos astrológicos, Mercúrio dos sábios, né? Na magia, cheio de símbolos e significados e referências à astrologia, na cabala também. Então, o próprio simbolismo do dia a dia que a gente utiliza sem perceber. E observei então que a astrologia era uma ciência básica, uma ciência de raiz, da qual a sociedade e a consciência humana ela está apoiada sem perceber. Então, o estudo da astrologia foi inevitável. Eu encontrei uma professora de meditação que era uma astróloga. E ela foi minha professora de meditação, professora de astrologia, professora de tarô, e foi a pessoa que pegou, então, aquele jovem e conduziu a um plano espiritual, né? Porque quando a gente é jovem, a gente gosta de coisas muito
estratosféricas, coisas assim, que são fora do padrão. Então, quando eu era moleque, era muito seduzido por aquele caminho do mago, né? Aquela coisa medieval ou xamânica, né? E aos poucos essa professora foi lapidando para uma coisa mais sutil, mais espiritual, mais meditação, mais energia e cura, né? Essa professora se transformou na minha mestra espiritual, chama Margot Sá, e ela era muito conhecida em São Paulo, e porque ela leu o mapa de milhares de pessoas, né? Ela morreu com 77 anos, já vai fazer agora 13 anos da passagem dela, e eu devo muito a essa pessoa, né? Então, toda vez que eu estou falando aqui, eu também represento essa pessoa, que é minha professora espiritual, que pôde me lapidar, e eu agradeço muito também. O que eu tento fazer é tentar manter, né, a qualidade daquilo que eu recebi. Então, a gente tem, dentro da espiritualidade brasileira, só de pensar na espiritualidade brasileira, pessoas que foram muito importantes, né, grandes nomes, né, recentes, que morreram, né, morreram recentemente. Fora do Brasil mesmo, recentemente, já nos anos 90, morreu o Krishnamurti, 86, o Osho, acho que 90, 91, né? Outros mestres foram morrendo, mas aqui a gente teve o José Argüelles em 2011, o Satya Sai Baba em 2011 também, mas a gente teve também o Trigueirinho em 2015, também o Rubens Saraceni em 2015, o Gasparetto, né? Nós temos aí diversos mestres espirituais de alto nível, de qualidade. Chico Xavier. Chico Xavier, sim, a espiritualidade brasileira é muito bem representada. E qual é o ponto? Eles não estão mais entre nós. E a gente tem meio que a responsabilidade de manter o nível, né? Não precisa ir além, mas manter o nível desses grandes seres, que já é uma grande responsabilidade a gente conseguir essa façanha, né? São grandes mestres, grandes professores. Eu tive a sorte de estudar com alguns deles, né? Então, eu me sinto a responsabilidade mesmo de manter o nível e do compromisso com eles, né? Mesmo depois de morto, né? Depois da morte ali, eu quero ter uma relação de admiração, né? Então, a gente procura fazer o nosso trabalho aqui embaixo, antes de voltar para o plano espiritual, bem feito, né? Esse é o compromisso, né? Com o trabalho a ser feito aqui, né? E depois que a gente vai embora, ele continua e a gente já está em outro plano, né? Então, essa visão é uma visão transcendental, né? Tipo, é um convite, né? Que a gente possa ter sempre momentos de reflexão, parar para olhar, ver a vida, né? Muitas vezes a gente está seguindo muito padrão daquilo que a gente vê, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente conversou, né? Então, aí, aquilo, a gente fica preso no nosso mundo, né? Então, tem um momento de esvaziar para conseguir sair dessa bolha, né? E é isso, né, Bárbara? Sim, eu queria saber como que você vê a astrologia hoje, em 2021. Todos esses mestres, eles tiveram a sua grande importância. Hoje, em 2021, a gente tem uma abertura, né? A astrologia ainda é tabu, em muitos lugares, a astrologia ainda é demonizada, principalmente dentro da área da ciência. A astrologia não é considerada uma ciência, é considerada apenas misticismo, e as pessoas praticam, que foi o que você disse, a astrologia sem saber que estão praticando, até mesmo quando estão falando os dias da semana, elas estão falando planetas, referências astrológicas. E a minha pergunta é se você vê que as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil, essa espiritualidade rica que a gente tem, as crianças, se você vê um avanço, uma ajuda, ou se você vê uma separação entre os próprios profissionais, porque eu percebo que são poucas as pessoas que falam, não, vem cá, vamos se ajudar.
A maioria é cada um por si, e me preocupa, porque eu vejo todos aceitando o título de misticismo, de coisa... Já ouvi até que a astrologia era coisa do Satanás, é sério. Aceitando com resignação, porque cada um vai para o seu canto, cada um vai para o seu canto. E as outras ciências se tornaram e foram reconhecidas pela União. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Falta muita união na astrologia, eu sinto. Né? A gente já tem muitas astrologias. Né? A gente tem a astrologia, para começar, a védica, que é combativa da astrologia ocidental, ou seja, e a astrologia ocidental, de certa forma, também um pouco menos crítica à astrologia védica, mas a astrologia védica é bastante crítica à ocidental. Elas têm algumas diferenças? Tem, poucas. Né? E então, por que tanta crítica? A visão, a abordagem, a forma de... Mas existe também no meio disso tudo o ser humano, porque sempre existe a ferramenta e quem usa a ferramenta. A ferramenta é perfeita, e quem usa a ferramenta, aí vai transformar a ferramenta. A faca, né, pode virar um instrumento para um assassino, né, mas pode virar um grande instrumento para um artesão, mas a faca não tem culpa de nada. Então, a astrologia ela não tem culpa. Né, essa desunião que acontece em muitos campos, né, significa também a astrologia, não existe uma espécie de... como que você possa fazer uma graduação de um curso, né, de faculdade. Na minha concepção, a astrologia é para ser estudada numa universidade, 4 anos de universidade, para que você possa se transformar num astrólogo, assim como qualquer outra profissão. E a astrologia é muito grande, muito vasta. 4 anos ainda é pouco. Né? Eu sinto, e eu senti só segurança, interpretar o mapa mesmo, depois de 15 anos. Então, é que nem medicina, né? Tipo, o médico, né? Ele tem ali a questão da experiência também. Só que a astrologia era uma ciência humana. E assim como outras ciências humanas, ela é fatível a erro. Então, assim, a interpretação de quem interpreta é diferente. A astrologia está lá, você tem 2 astrólogos diferentes, um diz uma coisa, outro diz outra. Né? Então, como é que você pode fazer, conseguir unificar isso? Não ter grandes diferenças do que 2 pessoas interpretam faz. Você precisa criar uma escola, né, uma universidade, uma coisa organizada de aprendizado da astrologia. Né? Então, sinto que falta isso na astrologia. Agora, você tem as ciências humanas. Várias ciências humanas são como a astrologia e são ciências humanas. Né? Para mim, a meteorologia é a coisa que mais se aproxima da astrologia. Você está vendo ali uma nuvem, uma frente fria, uma massa, e aí você fala, olha, provavelmente vai chover semana que vem. E olha que coisa, muitas vezes eu não fui viajar porque a previsão no tempo é que ia chover no final de semana. Aí eu não fui. Só que daí fez sol. Mas aí a meteorologia é ciência. Mas a astrologia não pode errar. Mas diversas vezes eu não fui viajar porque a meteorologia errou, mas ela é ciência e pode errar. Então a astrologia não pode errar. Então, como que é isso se dá? Existe uma ciência? Existe. Por detrás da astrologia, seja védica ou ocidental, existe a realidade angular. A gente tem ângulos que formam entre planetas, ângulos que formam com a Terra. Um planeta para cá e outro planeta para cá, formando 90 graus com a Terra. Né? Outro para lá e outro para cá, formando 120 graus. Isso é real, é uma relação angular. Né? Então, isso subdivide uma circunferência em partes. Isso traz a matemática sagrada. Mas se você ser um bom astrólogo, você precisa ter um bom conhecimento. Então, você precisa de conhecimentos gerais. Para você estudar astrologia no passado, para fazer um mapa astral, você precisava conhecer geografia, né, para você saber latitude, longitude, matemática, para você poder fazer os cálculos de álgebra e chegar ali, lidar com ângulo, logaritmo, para fazer um mapa astral, que é o que a gente fazia há um tempo atrás. Espera aí, você precisa de muita ciência, você precisa de muito conhecimento, mas não só isso, você precisa de conhecimento de psicologia, compreender o ser humano,
Porque não adianta você compreender a astrologia e você não entende o ser humano. Então, peraí, a astrologia ela envolve muitas ciências para você poder ser um astrólogo. Né? Então, ela é uma ciência delicada, exige um amadurecimento mental, né? Porque você fica com expectativa, né? Pode ser que aconteça, será que vai dar certo, será que não vai dar, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? A previsão, a ânsia humana, que a astrologia não vai trabalhar, a sua ansiedade, né? A ansiedade do ego, aí não é a astrologia, é a questão da meditação, é o autoconhecimento, né? Você caçar os seus padrões, entender esses nós. Mas a astrologia não tem compromisso com isso, ela é uma ferramenta pura. Agora, dependendo do ego, qual é o ego? E pega aquela astrologia e leva para si a questão. Né? Muitas vezes a questão mística, que leva para a questão da mitificação. Né? Todos querem ser alguém, todos querem ser reconhecidos, e a astrologia pode ser um grande instrumento, então, para esse regozijo do ego, né? De se sentir importante, mas assim, é uma responsabilidade muito grande a partir do momento que você tem ali o compromisso de estar em contato com uma pessoa, né, e promover um ponto ali de salto, um salto evolutivo, né? Você não só vai ler um mapa astral para uma pessoa, como você vai fazer o trabalho de um psicólogo, praticamente, né? Então, não só um trabalho de psicólogo, como também, às vezes, um trabalho de um médium. Né? A gente, antes de ir no mapa astral, a gente também se coloca mesmo, que é à disposição energética, forças, guias da própria pessoa, para que, de repente, você possa falar alguma coisa inspirado, né, para aquela pessoa, para ajudar. A responsabilidade é muito grande para a gente se envolver de ego, né, quando a gente tem um trabalho a fazer com a astrologia, que é ajudar as pessoas, né, a se conhecerem, a saberem que elas são, a elas aproveitarem a encarnação delas. Geralmente, eu pego a astrologia de um ponto de vista super científico. Eu sou místico, mas eu não uso a astrologia de forma mística. A astrologia, para mim, é uma ciência, né? Uma ciência exata. Para mim, é como se fosse um relógio suíço. Tudo que tem acontecido no planeta, né, foi notado, verificado pela astrologia muito antes. As coisas que estão acontecendo atualmente também. E é muito interessante essa questão de relógio suíço, né? Porque a gente tem um mapa do Brasil, né? A gente tem um mapa das pessoas, a gente tem um mapa do céu. E aí, será que está acertando? Será que está errando? Né? Geralmente, as pessoas, se foram verificar, se elas conhecem a astrologia, elas vão ver que é como um relógio suíço. O negócio funciona com uma precisão, só que não necessariamente vai acontecer aquilo que você acha. Né? Então, você tem essa questão. Então, a prudência do astrólogo, e são poucos astrólogos prudentes, poucos astrólogos que têm pouco ego, que não se colocam como místicos, como gurus, né? Então, muitas vezes, a astrologia ela é vista como besteirol, porque ela é colocada ali na revistinha de adolescente, né? Aparece muito tabu mesmo dessas questões assim de padrão. Aí touro está sempre comendo, o câncer está sempre chorando, o aquário é sempre o rebelde. Então, aqueles padrões que sempre bota e coloca a astrologia numa oitava muito inferior, quando a astrologia é uma ciência assim, suprema. Né? Então, isso, as pessoas, né, precisam melhorar a qualidade da astrologia. Quando a gente pega uma mídia social como o Facebook e entra nas comunidades de astrologia e vai vendo que a astrologia serve para vamos falar mal dos outros utilizando a astrologia? Vou descascar então quem? Qual é o signo? E pá, gêmeos, pá, esse não presta. Não, e a astrologia fica retida dentro de um campo infantil. Quem é que vai levar a sério? Então, assim, a gente tem que não colaborar com essas postagens, eu acho, né? Para começar, para a gente elevar o nível da ciência. Senão é uma ciência de autoconhecimento que não existe outra, né? Nenhuma. Eu já procurei outra ciência que te destrincha, nenhuma.
né? A meditação te destrincha para você mesmo, mas a astrologia, ela é a ferramenta que você tem como se você fosse um aparelho eletrodoméstico, né? Você é um ventilador, ou você é um liquidificador, e aí tem um manual de instruções, né? Acho que seria muito cruel deixar uma pessoa num lugar, num planeta, né, num país, num lugar na existência, se a pessoa saber de onde ela veio, aonde ela está, o que ela está fazendo, qual é o plano de trabalho que ela tem. Né? Isso foi ocultado, isso foi negado, as pessoas simplesmente perdem por não ter acesso ao seu mapa astral, por não ter acesso a poder se conhecer seu tema, entender-se, né? Muitas vezes a gente está brigando, lutando com a gente mesmo, e não se aceitando, e não quando você não aceita, você não trabalha aquilo, né? Você nega, você não trabalha aquilo. Então, só quando você entende, observa, aceita, né, e o mapa astral nos mostra, né, você pode trabalhar aquilo. Então, é uma ferramenta que te possibilita trabalhar, né, tipo, se autotrabalhar. Eu sou muito feliz de poder ter conhecido essa matéria, né, e acredito que, em alguns lugares, ela é levada a sério. Por exemplo, na França, existe a faculdade, a universidade mais famosa da França, no centro de Paris, Sorbonne, tem um curso de astrologia, né? Inclusive, existem algumas discussões sobre isso, existem algumas pessoas tradicionais, conservadoras, que não gostam, né? Mas ele já foi introduzido como uma matéria do curso de pós-graduação de psicologia. Aqui no Brasil, a astrologia é ensinada na UNB e na Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Então, a UNB é de Brasília, mas ela já está sendo introduzida em universidades. Em algumas universidades da Califórnia, também ali. Em vários lugares a gente tem astrologia fortíssimo. Né? Em Barcelona, você tem diversas escolas de astrologia seríssimas. Em vários países você tem uma tradição astrológica de um estudo seríssimo. Então, a astrologia ela pode ser utilizada, eu sempre digo isso nos cursos, que eu dou os cursos de astrologia, se você quiser ser médico, existe astrologia médica, só para questões médicas. Atualmente, eu estou muito surpreso dos mapas astrais que eu leio, que quando eu vou falar da questão da saúde, nossa, tem acertado muito, muito sobre as questões de saúde, né? Pensei até em escrever um livro sobre astrologia e saúde, questões médicas, né? Tem a astrologia voltada para a questão financeira, como eu aplico dinheiro. Tem a astrologia voltada para a questão empresarial, como é que eu administro a minha empresa, né? Contratação de funcionários, para você saber qual é a profissão, né? Teste vocacional. Você tem astrologias diversos tipos, né? A astrologia ainda pode ser estudada em campos ainda onde ela foi pouco explorada. Então, eu acredito que seja assim, para aquelas pessoas que estudam e estão dentro, tem campo, né? É uma profissão bacana que eu acho que só tem a crescer, uma vez que todos os conhecimentos do mundo estão sendo compartilhados agora nas redes sociais, então simplesmente não tem como o conhecimento ser barrado mais. O conhecimento está aí. E aí aproveita quem quer. Eu concordo plenamente, principalmente no fato de a astrologia ser ensinada dentro das universidades, um curso de 4 anos e ainda seria pouco. Eu acho que é uma vida de estudos. Eu estudo todos os dias eu aprendo alguma coisa nova, todos os dias eu conheço mais, e mesmo assim ainda falta mais para aprender. Então, a astrologia tem vários campos: astrologia psicológica, astrologia védica, astrologia tropical, astrologia moderna, astrologia mística. É como se fosse uma faculdade de medicina que você se forma e aí você tem que se pós-graduar em qual é a parte que você quer. E eu acho que, sim, as pessoas precisam se unir, e se hoje não está sendo levado a sério, é exatamente porque quem precisa fazer com que ela seja levada a sério é realmente todos nós que estamos na linha de frente tocando a astrologia. Então, para que tem que ter essa união.
Como a gente está falando de muitos seres espirituais também, muitas pessoas, quando vão seguir o caminho espiritual, elas acabam seguindo de uma forma solitária, engloba a astrologia e leva junto. Só que tem que ter essa separação. O caminho espiritual da pessoa vai continuar acontecendo, só que a astrologia precisa de que sente todo mundo, cada um dê o seu parecer. Obviamente que ninguém vai concordar com tudo, cada um tem um pensamento, cada um tem um posicionamento, cada um é único, mas eu também concordo que daqui para frente a astrologia só tende a crescer, espero, viver para ver a astrologia sendo ensinada sim dentro da universidade, porque a astrologia contém todo o ensinamento do mundo. Se existe um calendário, foi graças aos astrólogos. Se existe dias da semana, também foram os astrólogos. Os astrólogos aconselhavam os reis, as rainhas, e ainda continuam fazendo esse papel. No Brasil, a gente tem muitos espiritualistas, muitos mesmo, bons. Já tivemos, continuamos tendo. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão despertando, despertando, despertando. As pessoas estão com esse chamado de entender. E é hora da gente, todos nós, darmos as mãos. Por isso que eu falei, não, quero fazer uma live com o Mir, ele é um querido que sempre me incentivou, sempre me ensinou, me deu muitas aulas, sempre me motivou, aprende, 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 todas as pessoas que participaram para o meu crescimento. Eu queria fazer um adendo, porque a gente estava tentando fazer ao vivo e deu errado. A gente está com um posicionamento de Sol e oposição a Plutão. E eu vi hoje uma matéria, vários líderes mundiais, ex-presidente, ex-chefe da Casa Civil, morreram, ou estão internados, ou estão doentes. Né? Eu vou dar um exemplo assim, bem básico assim, de líderes. O Papa Bolsonaro, nas últimas 2 semanas. O que você acha sobre isso, Miro? Sobre esse posicionamento? Você estudou o mapa deles? Olha, o mapa do Papa eu não vi, mas o mapa do Bolsonaro eu vi e ele tem o ascendente dele ali no meio, Excelente né? câncer. Ali, o ascendente em Câncer está ali uns 20, a gente nunca sabe direito ali qual que é o grau exato, ali se é 23, 24, 25, mas é exatamente onde Plutão se localiza na oposição. Então, a gente tem o Plutão em Capricórnio, ali em 25 graus aproximadamente, atualmente, e o ascendente, então, está ali na reta. E aí, o que acontece? Quando o Sol, né, vai passar agora sobre o ascendente, né, transitando a casa 12. Mas isso também eu observei ali, tipo, em outros mapas, enfim, a gente está passando por um momento de transformação mundial, né? Para mexer mesmo, porque a existência, né, grita com o fator da morte, né? A morte, ela puxa você direto para a questão existencial, da qual muitas pessoas elas estavam longe há muito tempo. Então, eu acredito que muitas pessoas estão vivenciando uma questão muito forte para fazer uma reavaliação de suas vidas nesse momento. Né? Tá tudo incerto, a gente está vivendo uma espécie de apocalipse que a gente imaginou que fosse externo, tipo um apocalipse interno, né? Sim. E aí qual é a resolução das questões pós-pandemia, né? Que vem questão econômica, de estabilização social, um novo mundo. Que novo mundo tecnológico é esse que a gente entra com Urano em Touro, né? Ou seja, que está toda a economia mudada até 2026. Isso está acontecendo. Para começar, eu dava aula ao vivo mesmo, assim, tipo, em sala de aula, né? Sim. E, de repente, a gente virou totalmente virtual, as aulas estão no Zoom, é outra realidade, as pessoas hoje não usam cartão, não usam mais dinheiro praticamente, existem outras moedas, mudanças econômicas por causa da pandemia. Então, o que é que vai acontecer com o Urano em Touro? Eu sempre vejo isso, né? Esse Urano em Touro, ele é bem notório nesse momento. E ele que está sendo afetado esse ano, né? Afetado porque o Urano em Touro, né, que está sendo afetado esse ano pelo aspecto principal, que é Saturno em Aquário,
fazendo quadratura com Urano em Touro. Esse é o aspecto principal do ano de 2021. E aí, são 3 encontros, né? 3 encontros esse ano. O primeiro encontro foi ali no início do ano, de tensionamento, que foi aquilo que a gente pode chamar de, foi na sincronia com aquilo da segunda onda da pandemia. E o segundo encontro, né, esse foi o primeiro encontro, o segundo encontro foi agora, né, um mês atrás, e a gente vai ter um terceiro encontro no final do ano, acho que dia 23, por volta do 23 de dezembro. Então, o ano todo a gente tem a quadratura Saturno-Urano. O fato é que são os 2 regentes de Aquário, né? E Urano é regente de Aquário e Saturno, além de ser também, ele está em Aquário. Então, a gente está falando de uma quadratura aquariana, né? Bem diferente do que estava acontecendo ano passado. Ano passado, nós tínhamos uma quadratura capricorniana, né? Com Marte parado em Áries, Marte em Áries, parado, retrógrado ali, né? Fazendo quadratura durante 6 meses inteiro, né? Com aquele bloco em Capricórnio. Essa configuração 2020 é totalmente diferente da nova configuração. Quando os planetas entraram em Aquário, Saturno e Júpiter coincidiu exatamente com a eleição americana. O Biden assinando lá que era o novo presidente americano, quando exatamente Júpiter e Saturno entrando em Aquário exato no mesmo dia. E a tendência geopolítica mudando de um signo tradicional conservador para um signo aquariano. Aquário é um signo mais liberal, né? Se a gente pode falar mais pró-esquerda, né? Aquário é um signo social, socialista. Então, uma mudança geopolítica notória que aconteceu a partir daquela data mudou toda a concepção mundial, né? Então, isso influenciou já a política brasileira, a política mundial, de certa forma, está influenciando o planeta já em um outro sentido. Porém, a gente tem uma questão de problemática social e econômica no mundo inteiro por causa da pandemia. Então, em vogue está, nós temos agora um Estado que antes era um Estado de vou promover agora o liberalismo, né? E o Estado não deve interferir. Agora, no meio do caos, no meio da necessidade social, fome, questão de desemprego, o Estado ele tem que ser assistencialista. Isso no mundo inteiro vai ser necessário. Isso é uma tendência esquerda. Tá? O Estado interferir para botar ali, ajudar. Né? Então, há uma necessidade, Saturno e Júpiter entrarem em Aquário, a mudança da concepção do que as pessoas acreditam ou do que querem mudou. Né? Era até 2020, 2021, novas tendências. Aquela tendência passada, ela era uma tendência que estava sendo estudada desde 2014 até 2020. Em 2014, já estavam acontecendo as quadraturas Júpiter-Saturno, envolvendo ali questões de signo de Sagitário, várias concepções astrológicas de 2014 a 2020, puxando tudo para a direita. E aí, agora, a partir de 2021, uma nova configuração astrológica puxando a coisa para a esquerda. E isso, Plutão ainda vai chegar em Aquário. Sim. Então, a gente está vendo também um boom tecnológico que vai começar a acontecer. Aquário, signo da tecnologia, em termos de o que a tecnologia pode fazer por nós. Né? E como a tecnologia, como, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, te dá uma ferramenta da qual todos têm igual, né? É uma coisa muito igualitária em termos de possibilidade. E também a questão de você estar conectado com a aldeia, a comunidade, né? Comunidade mundial, né? Onde todos estão conectados. Também a ideia muito de Aquário. Porém, toda essa tecnologia, né, ela causa um terremoto na área de Touro. Né, e é bem interessante que Touro e Aquário são 2 signos que não
se combinam muito. Touro é um signo de estabilidade, de não movimento, gosta de ficar parado. E Aquário é um signo que gosta de mudar, de experimentar, né, de movimento. Então, quando a gente está falando de uma movimentação, de novidades, tecnologia, ok, e agora? O que a gente faz com as velhas estruturas, da qual todos estão apoiados? Elas vão ruir. Então, Urano em Touro, né, e esse ano, com o desafio de quem? Né? Saturno, né? Então, este é um ano, realmente um ano muito transformador e um ano de trazer alguns desafios para a gente, sim. Né? Um desses desafios, provavelmente, representam essas autoridades representadas por Saturno, né? Saturno representa, muitas vezes, um político, né, um juiz, e o Urano representa algo inesperado que, de repente, possa acontecer. Né, o inesperado. Dependendo de como isso cai no mapa dessa ou daquela pessoa, no caso, o presidente que hoje foi internado, né, realmente nós temos, astrologicamente, uma questão delicada, né, mesmo porque a quadratura ainda não se fez e ela está se fazendo. Então, a gente está chegando ainda nessa quadratura, né? Então, a exatidão ainda não se fez, mas você vê que já afeta ali, né? No mapa do Bolsonaro, ele tem para o ano que vem o Saturno pegando a Vênus dele na casa 6. Ele tem uma Vênus... Aliás, Vênus não, é para o mapa do Brasil, desculpa. Tá? O mapa do Brasil está passando pelos aspectos. E ano que vem continua, né? A Vênus do Brasil acho que está por volta de uns 17 de Leão, na casa 6. Então, é uma casa de saúde pública. Quando a gente viu o mapa astral dos Estados Unidos para o ano de 2020, a casa 6, o regente da casa 6 estava terrível, e naquele momento nem sabia o que poderia ser aquilo, né? Problema na saúde pública. Sim, foi como eu falei, talvez tenha problema na saúde pública, mas antes da pandemia aquilo me pareceu meio idiota de falar na palestra, mas eu falei mesmo assim, eu falei, tá, uma coisa simples, né? Quando de repente, sim, um problema na saúde pública gigantesco que os Estados Unidos teve em 2020, e tinha sinalização ali na astrologia. Naquele momento, para mim, aquilo parecia absurdo. Quando eu vi Saturno, Plutão e Júpiter, Júpiter, o cara da epidemia, né? Ele que solta. Quando eu vi Plutão, o cara que mata, e Saturno, aquele que executa, eu pensei que ia estourar uma bomba nuclear e ia morrer todo mundo. Eu fiquei horrorizada quando eu vi aquele aspecto. Já estava um pouco ligada, até mesmo por causa da data limite que o Chico Xavier tanto previu, que foi em julho de 2019, né, que a partir daquele momento, se a humanidade não evoluísse, a própria Terra ia dar um jeito de acabar, se a gente continuasse se matando e tudo mais. E quando eu olhei aquele posicionamento, eu me assustei. E eu deixei todo mundo com medo. Eu falei, a gente vai todos morrer. Fiquei com medo, tô rindo, mas é trágico. E eu não, quando eu vi, falei, epidemia. Mas está em Capricórnio, não está em Peixes, mas aí tem, né, o sextil ali, lindíssimo, inclusive, para Peixes, onde está Netuno domiciliado, inclusive. A astrologia previu, sim, o coronavírus, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, assim como a gente sabe muitas coisas. Eu acredito que esse posicionamento de Saturno e Urano em Touro, Saturno em Aquário, quadratura com Urano em Touro, a economia mundial tende a cair um pouco. Eu estou um pouco preocupada como que o Brasil vai se recuperar, porque eu tenho plena convicção de que quando foi decretado o estado de emergência, até mesmo essa CPI da Covid, houve mais roubo ainda. A gente tem um karma muito grande com honestidade aqui no Brasil. E me preocupa a economia, como que vai ficar o ano que vem, como que vai ficar a situação das pessoas pós-pandemia. Porque sabemos que psicologicamente as pessoas já estão esgotadas.
Pelo menos aqui em São Paulo, eu saio, é como se nem existisse mais pandemia. As pessoas já estão tudo na rua. Elas cansaram. Literalmente, elas cansaram. Como que vai ficar o psicológico dessas pessoas sem assistência? O Brasil, sim, a saúde do Brasil é ruim, mas o SUS tem alguma força, coisa que os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos não tem uma saúde pública. Se você fica doente nos Estados Unidos, você está muito mal, porque lá você vai gastar muito dinheiro. Se você te dá uma gripe, você tiver que ir no hospital. Então, eu penso que essa energia aquariana, a era de aquário ganhando força, né, a gente está caminhando, iniciando essa transição de eras, tende a ainda ser muito caótico para as pessoas, assim, para as pessoas que ainda não estão entendendo direito o que está acontecendo. Eu queria te perguntar como que você vê a economia posteriormente, pós-pandemia, se você já chegou a ver algum tipo de mapa ou não, ou somente 2021, o que você acha que vai acontecer financeiramente com o Brasil? Eu acho que quando a gente tem um aspecto com Saturno, a gente chega no auge do processo, né? Então, esse ano é o ano de olhar realmente ali fazer a avaliação da destruição, né? A observação do que precisa ser reconstruído. Né? De certa forma, é uma avalanche aquariana necessária, né? Tava todo mundo precisando dar essa parada, e essa parada ela é muito misteriosa, porque as coisas permanecem como estão, simplesmente porque as pessoas não param, né? Tipo, é como se fosse um rolo compressor, você não consegue parar, ninguém está parando. Se você parar, só você está parando, né? Então, quando todo mundo realmente para e é obrigado a encarar, né? Encarar seu filho, encarar sua mulher, encarar seu marido, encarar tipo sua casa, encarar você mesmo, né? Ver a realidade, parar para olhar e ter tempo para pensar, muita coisa vai mudar, né? Mesmo como que as cidades estão, etc. e tal. Agora, a gente está vivendo o momento daquilo que é chamado de terceira revolução industrial, revolução tecnológica, da qual, assim, isso já foi previsto, de que muitos empregos iam acabar, né, como a relação com o dinheiro, como que se dá através da virtualidade, moedas virtuais, né, e tudo isso é um cenário totalmente incerto, mesmo como que as empresas que vão se recuperar ou não, né, um Urano em Touro quadrado por um Saturno é um momento total de perdas em bolsas, de se investir e de repente você achar que aquilo vai dar certo e de repente aquilo cai e derruba e quebra a empresa, né? Porque a gente está falando ali tipo de Urano em Touro, que o Touro ele pode ser visto como um chão estrutural, né, quando a gente tem uma ação realmente de terremoto, de abalo das estruturas. E esse abalo das estruturas não tem volta. Então, sempre a gente se encontra num período que é intermediário e incerto, quando não é mais o que era e nem eu não sei como será. Então, fica um pouco assim, e a recomendação é de prudência. Nesse momento, não existe previsão, né? Principalmente com o Urano, não existe previsão. O Urano ele pode sair do padrão de previsão e encontrar um outro caminho, um fato que aconteça, que derrube a bolsa, que ninguém está esperando, né? Tipo alguém que morre, aconteceu alguma coisa em algum lugar do mundo e ó, né? Então essa questão da incerteza, né, nesse ano ela é muito grande, inclusive coisas saindo meio que tiro pela culatra, né, uma coisa indo para um lado e tentando para um lado e acabando indo para o outro. Tem aí, nesse momento, o que a pandemia pôde trazer de transformação com relação à questão material como um todo, é que todos estavam, antes da pandemia, numa ideia de liberalismo total, né? Cada um por si, vamos agora enriquecer, o Estado não tem que atrapalhar, e um pensamento mais competitivo, mais egoísta, mais individualista, era o que estava rolando. A partir do momento que temos, né, um problema social gigantesco, né,
envolve morte, fome, necessidades, né? Aí a gente tem que ter, né? Tipo, na marra a questão da cooperação, né? Tipo, você é obrigado a ter que encarar o elemento da cooperação e aí ter que lapidar aquela energia egoísta em questão, e é isso que está acontecendo no mundo, né? E a gente está tendo que abrir mesmo as nossas estruturações rígidas de visão, de padrão, de negação, de não entendimento, para conseguir, né, respirar e compreender. E aqui no Brasil ainda existe muita polarização, né? E essa polarização tende a continuar, porque ano que vem tem eleição e Saturno na casa 1. Né? Isso me chama a atenção, e chama a atenção de muitos astrólogos, o que significaria o Saturno na casa 1 do Brasil. Né? Visto que também nós temos, e estamos passando, já passamos por esse aspecto, mas ainda tem uma parte dele, da qual estamos passando atualmente muito forte, que é que o Brasil ele tem a quadratura Marte-Saturno. Né? Uma quadratura que tem a ver com a questão militar, com a questão autoritária, né? E o Urano justamente está justamente em cima do Saturno do Brasil, né? Na casa 3. E, inclusive, a casa 3 do Brasil está bastante afetada, né? É isso que a gente pode ver. O Vênus do Brasil está bastante afetado. A gente tem algumas coisas que nos fazem a ver o ano de 2022 com determinada cautela para o Brasil, né? Com só o fato de Saturno estar chegando ali. O que significaria Saturno? Significaria pôr ordem na casa e organizar e arrumar, né? De um ponto de vista aquariano, que é ou não, significaria repressão, né? Controle, autoritarismo. Então, qual é a oitava que a gente vai pegar desse Saturno? Né? Então, a gente precisa de mais elementos para saber do que é que vai acontecer, mas a grande questão é o ano de 2022 para o Brasil na astrologia. Nós temos tensionamentos bastante fortes aí para novembro. Né? Em novembro, os planetas Sol e Marte eles vão estar fazendo quadratura, então, são os momentos onde vai tensionar esse Saturno-Urano. Tá? 2 momentos assim que eu queria chamar a atenção. Um em novembro, que a gente vai ter muitas quadraturas. Né? Em novembro, então, o Sol vai estar em Escorpião, né? Então vai fazer uma oposição para Urano em Touro. Então, então dá uma olhada nessa sequência aqui, que ele já se segue. Né? No dia 30 de outubro, tem Sol quadratura Saturno. Né? Aí no dia 4 tem Sol quadratura Urano. Aí no dia 10 tem Marte quadratura Saturno. No dia 15, Sol quadratura Júpiter. E no dia 18, Marte quadratura Urano. Tá? E dia 7 de dezembro, Marte quadratura Júpiter, para ser no dia 23 de dezembro, o último encontro do Júpiter-Urano também. Então, a gente tem um final de ano tenso ali, tipo, bastante aspectos de tensionamento. Não significa ruim, a gente faz sopa disso, né? A gente consegue transformar essa energia, ela não é negativa. Ela significa que existe uma energia que você tem que dar um fim bom a ela. Ela convida, geralmente, a você se irritar ou você sair do seu centro. Mas você consegue pegar essa energia e transformar essa energia, levar ela para um caminho bom. Levar para um caminho bom. Agora, a gente tem agora, também em agosto, tá, a formação do triângulo, que se forma com Saturno e Urano, do Sol em Leão. Né? E isso ali, entre os dias 2 e 9, praticamente que eles formam uma angulação interessante. Tá? Então, a gente tem início de agosto e essa parte de novembro, aqui para este ano, de um tensionamento mais forte. Né? Isso a gente pode observar. Vamos observando o que vai acontecendo na política, né? Se isso tem a ver com a temperatura,
que isso tem a ver com a questão da pandemia, né? O primeiro encontro da quadratura foi justamente a questão da pandemia, mais fortemente, também com a questão política. Então tem a ver com os dois, aqui no Brasil. Esses são os dois assuntos em questão. Mas ano que vem nós temos alguns detalhes, né, que além desse ano de eleição, e uma eleição muito perigosa. Por quê? Porque é eleição de presidente e governadores, além de pessoas ali também da Câmara, né? Eu não sei se Senado ou deputados, mas assim, é muita coisa importante que vai ser votado. O Brasil vai se definir em 2021 em termos de eleição, né? O poder, né? E aí vai se definir se o que vai acontecer realmente no ano que vem. Só que ano que vem é ano de 200 anos da independência do Brasil. E a independência do Brasil, assim como a República, né? Tipo, a Declaração da República, foram todas medidas que foram feitas através das armas, entendeu? Através de militares. Então, assim, isso pode ser todo um cenário incerto para a questão de 2022 do Brasil. Então, a gente observa com muita preocupação e atenção as coisas que vão acontecendo até lá, até essa eleição. Eu estou um pouco preocupada quando você falou de Saturno na casa 1 e a história do Brasil, a independência do Brasil, da gente sofrer um golpe militar. Realmente, isso foi um fato que me preocupou agora. Eu não olhei o ano de 2022 ainda, mas eu vou estudar ele com toda a cautela. As pessoas sempre perguntam para mim, Bárbara, quando que vocês da astrologia acham que o coronavírus vai acabar? Eu vou dar a minha opinião antes de perguntar a sua. Eu acho que a transição planetária só começou. Eu acho que depois do coronavírus ainda vai vir muito mais coisas. Porque é cientificamente comprovado que a Terra não comporta tanta gente assim. É muita gente. É muita gente consumindo, comendo, bebendo, destruindo, matando, fazendo e acontecendo com a Terra. A Terra precisa respirar. Então, eu acredito que vem mais coisas por aí. Eu acho que, inclusive, o ápice de tudo isso vai ser em 2036, mas eu acredito que só começou essa transição. Mas sobre o coronavírus, que é quando as pessoas... Quando que vocês acham que acaba isso? Eu acredito que o coronavírus começa a cessar realmente 2022, lá para julho do ano que vem, começam as coisas ficarem mais tranquilas para esse vírus específico. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente vai ter que ir vendo como é que vai ser essa adaptação, né? Então, depois de Aquário, Júpiter e Saturno, eles caminham para a conjunção com Netuno em Peixes, né? Ali no final, provavelmente, de Peixes. Então, a gente tem ali uma nova configuração com Netuno. Se as coisas estavam até então meio Capricórnio e agora Aquário, depois elas adquirem uma questão e uma energia mais pisciana, né? Quando a gente vai falar de Peixes e Netuno, a gente também está falando do acesso, quando a gente chega à questão dos flagelos, ou seja, muitas vezes a gente entra em contato com as problemáticas do mundo. Então, por enquanto, a gente está aqui vivendo o que a gente... não sei se você já percebeu que, às vezes, quando você toma uma pancada, na hora não dói, né? Mas aí depois passa um tempo, depois que esfria, no dia seguinte dói. Né? Então, muitas vezes, esse Netuno aí desses próximos anos, ele pode significar isso, é a hora que a gente entra e realmente observa o que aconteceu no mundo. Assim, é uma transformação mundial da qual a gente não sabe o que fazer, e também vai puxando para a questão espiritual. Eu acredito que a gente tem uma sinalização muito positiva, pelo menos para a questão de era de Aquário, né, com a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário, e daqui a algum tempo, pouco tempo, acho que 1 ano, 2 anos, a gente já tem o Plutão entrando em Aquário. Então, eu acho que essa entrada do Plutão em Aquário é muito significativa, um planeta lento, né? E vai ficar lá em Aquário durante muitos anos, fazendo aspectos sempre, né? Então, é transitório. Agora, Aquário, ele não é um signo de transição. É isso que é importante observar. Aquário é um signo de ruptura drástica.
Então, assim, a gente quando pensa em aquário e as transformações de aquário, o que me leva a entender que Urano foi descoberto na época da Revolução Francesa, a Revolução Francesa como aquário, né? Tipo, a era de aquário vindo na Revolução Francesa, né? E realmente aconteceu isso, né? O mundo se libertou da igreja, o mundo se libertou da monarquia, a mulher começou a ganhar espaço, as crianças começaram a ser tratadas assim como o centro da família, porque antes era um menino que tem que se comportar e ser vestidinho como adulto, né? Todas as concepções mudaram a partir da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, tudo palavra de aquário. Então, a gente tem aí um processo. A Revolução Francesa é uma ruptura violenta, né? Não foi uma coisa de transição. Todo o processo ele é transitório, mas ele não foi uma negociação, foi um momento do chega. Um grito primal, chegou, pô, acabou, botou fim naquilo. Né? E foram poucos anos para botar fim em uma coisa que demorou vários séculos. Né? E desde então o mundo mudou por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa se expandiu para o mundo e chegou aqui. Né? Nós vivemos hoje consequência dessa Revolução Francesa, né, que é um processo de ruptura violenta e não transitório. Então, quando a gente vai falar de aquário e mudanças que vêm acontecendo, a gente tem sim, né, essas que são aos poucos, mas a gente também aquelas que vêm com muita força. O próprio coronavírus e a pandemia sendo uma mudança em pouco tempo de algo muito grande em cada ser humano. Né? Então, a eficiência mesmo que dessa ferramenta espiritual, né? Porque tudo tem um propósito, até esse coronavírus, e de transformação. Você imagina que as pessoas antigamente elas tentavam inventar uma bomba onde só morria gente. Então, assim, nem precisa mais disso, a tecnologia ela já tem uma mais eficiente ainda, a tecnologia da própria natureza, né, de transformação. Nós mexemos na natureza sem respeito, né, mexemos, maltrata o animal, né, quando derruba uma árvore não está nem aí, mas não sabe que lá vive 200 passarinhos, vive um macaco numa árvore, né, mas aí derruba uma floresta sem saber que você está derrubando, na realidade, um universo, né, uma galáxia de animais, assim. Então, toda essa consciência humana, ela tem um preço, né? Chega uma hora que chega, né? E que não comporta mais. Talvez também a Terra não aguente. Então, simplesmente existe uma inteligência divina na Terra, que coordena tudo, né? Coordena, que tem a realização do biodesign de cada ser tem um design perfeito, né? Existe uma inteligência na natureza, existe uma coordenação né, para poder nutrir tudo, para poder mover tudo. Então, essa inteligência, ela é viva, ela está vendo tudo, e chega um momento onde simplesmente a gente chega num ponto onde não é possível mais passar. Né? Já foi dito ali, na época ali da Rio 92, se eu não me engano, era 92. Gente, 1992, é brincadeira, de que a Terra não poderia passar de uma determinada temperatura, então precisavam tomar determinadas atitudes e nada foi feito. Então o pessoal enche de agrotóxico, né, detona os oceanos de plástico e a gente vai seguindo achando que tudo bem, isso vai ao infinito, sem alguma hora ter problemas. Então, o ser humano nunca tem problemas, né? E agora ele finalmente ele tem um. Quem sabe ele começa a pensar que, além dele, dos problemas que o ser humano tem, talvez assim outros seres também tenham problemas com os problemas que o ser humano cria. Então, é assim, uma reavaliação, uma observação, né? Morrer todo mundo vai, né? Algum dia. A gente pode morrer amanhã, a gente pode morrer daqui a 30 anos, mas a gente vai morrer. A questão não é morrer. Né? Então, a questão é a questão da consciência, da gente observar e ver, isso está certo? Seguir desse jeito está certo? E continuamos a seguir, feito louco. Então, a natureza vai dar uma resposta, está dando uma resposta. É que nem fica de castigo um tempo no quarto pensando no que você fez. Sim. Isso não é isso que o pai faz? Sim. Em cima como embaixo, né? Embaixo como em cima, assim está ali. Primeira lei hermética, com certeza. A forma como a natureza enxerga as coisas é perfeita.
olhando por outro prisma, cientificamente, as baratas valem mais do que a gente, porque se estoura uma bomba atômica, as baratas sobrevivem, a gente não. O nosso predador, o vírus, ele é invisível aos olhos nossos. Ele é metade planta, metade bicho. E é o maior predador do ser humano. A gente não tem um predador tipo um leão, um urso, algo. Nosso predador é invisível. Então, isso é a natureza mostrando para a gente que todos que estão aqui merecem respeito. É a árvore, é a planta, é o animal de rua, é o oceano, é o rio, é a forma como a gente se comporta, porque a gente precisa da Terra para a gente sobreviver. E precisamos respeitar o planeta mais do que respeitar o planeta, respeitar o colega. Porque é muito difícil a gente se amar. Quem dirá amar o próximo? Isso é uma grande lição que eu acredito que a era de Aquário vem trazendo para as pessoas, porque Aquário olha para todos no sentido igual. Acaba a separação de lado político, cor, etnia, lugar onde a pessoa mora, isso simplesmente dissipa. Somos todos humanos. Somos todos humanos. Essa é a nossa qualidade nesse momento, humanos. E o que precisamos fazer? Darmos as mãos. Porque só assim, praticando o amor, a compaixão, a ajuda, a solidariedade para o próximo, que as coisas tendem a evoluir. Porque a gente chegou num patamar ou a gente vai para cá, evolui, ou a gente regride. Está nas nossas mãos. E o cara lá em cima, Saturno, está fiscalizando tudo. Registrando todos os karmas, colocando tudo na pranchetinha ruim dele, inclusive, ou boa. E realmente só o tempo pode trazer as respostas necessárias. Mira, eu agradeço de coração você ter aceitado o meu convite, foi muito, muito especial mesmo. Adorei conversar com você, adorei os ensinamentos, é sempre uma grande aula te ouvir, entender as coisas que você fala, eu acho magnífico. Estou louca para sair seu livro, para poder comprar. Não vejo a hora do lançamento. Se você puder falar para a gente, que eu vou publicar no YouTube, quando que sai seu livro, porque eu quero ser a primeira. Então, gente, eu fiz uma aventura espiritual eu sou músico, né? Músico de músicas de consciência, músicas espiritualistas da nova era, enfim, músicas que seriam ferramentas de conexão, alguma coisa que possa ajudar alguém, né? De coisas que eu passei na minha vida, que foram boas ou difíceis, da qual, de repente, eu entendi alguma coisa e pode ser passada, transmitida. São músicas bem gravadas, com banda. Eu convido vocês para poder assistir isso, né? Inclusive, depois eu vou ver de postar ali nos canais também, para vocês terem acesso. Então, está saindo um novo trabalho, um trabalho de 10 músicas de autoconhecimento. Quando tinha essas 10 músicas, eu pensei, bom, uma música é pouco para poder falar do que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Então, eu vou escrever um capítulo sobre cada uma dessas músicas, que, na realidade, sobre cada uma desses assuntos, os assuntos espirituais. Eu coloquei na ordem, e aí eu pensei em fazer algo mais ousado. Então, eu pensei em ir para uma montanha, no meio da floresta, no meio de uma clareira deserta, acampar sozinho, e escrever o livro acampado. Né? E eu fiz, então, 7 viagens para uma montanha deserta, acampado, onde eu podia entrar num processo totalmente intuitivo, mediúnico, para poder canalizar informações importantes, que, na realidade, significa o quê? Todo conhecimento esotérico, muitas vezes, não é compreendido. Né? E não compreendido por quê? Tem palavra em sânscrito, indiano, aí você, pô, que palavra bonita, mas eu não entendi nada. Né? Uma palavra esotérica, né? Com uma cabala, tem um nome bonito, é muito legal, mas eu também não entendi nada. Ou então um termo da psicologia, também não entendi nada. Então, assim, são termos e termos muito difíceis para a maioria das pessoas. Então, muitas vezes a gente muda, né? A ideia do livro é apresentar todo o conhecimento existencial da vida. Né? O que eu estou fazendo aqui, o processo do entendimento sobre a vida, sobre a evolução, sobre as ferramentas que você tem, né? E nesses 10 capítulos conseguimos canalizar, então, uma informação muito importante que vai sair
num formato de livro-CD, 10 músicas, 10 capítulos, um livro e um CD com o nome de Ciência Divina. E aí esse trabalho vai estar pronto ali no final do ano para ser vendido, provavelmente, ou no início do ano que vem, está sendo finalizado agora. Então, convido vocês para já conhecerem as músicas que foram gravadas, que tem 3 discos gravados anteriores. Esse vai ser o 4º disco, que vai vir com um livro, e ele também vai ser um curso, eu vou dar um curso sobre esse livro. E para vocês terem acesso, então, às informações, vocês podem entrar ali na minha página do Facebook, que é Ricardo Mira Oficial. Ricardo Mira Oficial, você clica ali, dá um like, que daí as informações chegam para vocês, tanto informações de astrologia quanto da meditação. Eu também faço uma meditação nas terças, uma meditação no Facebook, terça-feira, às 9 horas, meditação dos 7 raios de canalização de luz para o planeta Terra. É bem legal, bem forte, bem gostosa, é bem bacana, a gente se sintoniza, sente altas energias, vocês são todos convidados, né? E os cursos que a gente vai começar também. A gente vai começar um curso de astrologia avançado, ou seja, se você já conhece a astrologia, se você já sabe o que são os planetas, o que são os signos, né, e você simplesmente não sabe ler o mapa, não sabe como, o que eu faço então, eu já conheço, a gente vai fazer um módulo de conhecimento, de interpretação de um mapa astral, ali por volta do dia 11, 12, a gente está definindo a data de agosto. Então, fiquem atentos que a gente vai começar o curso de astrologia, desse módulo intermediário, avançado de interpretação, ali no meio de agosto. As meditações que a gente faz às terças-feiras, às 9 horas. E mapa astral, estamos aqui com um livro, cursos, o que vocês precisarem, entrem em contato, que a gente está aí. A Bárbara é minha irmã, né, de outra vida. Então, eu tenho super carinho, super confiança, sempre estamos conectados aí, é um prazer de poder estar aqui, né? Para mim, um poder falar não só uma aula ou não só ler o mapa, poder falar coisas que a gente pensa, tipo um privilégio, um prazer. Agradecer a todos que estão ouvindo, agradecer muito você, Bárbara, e gratidão mesmo, do fundo do coração, um grande abraço para todo mundo. Gratidão, Mira, por ter aceito o nosso convite, com muito carinho, que o Astrologando, eu recebo você, um irmão de outras vidas. Meu carinho, meu amor a você. Muito obrigada. Gente, entre em contato. Bárbara Sandrini, o meu Facebook, YouTube, onde eu vou publicar, Instagram. Ele é o Mira, ele está como Mira, a fanpage dele oficial, ou Ricardo Mira, também tem o Mira no YouTube, tem o Mira no Instagram. Sigam ele também para tarô, curso de tarô, curso de astrologia. É maravilhoso, gente. Eu já fui na Casa de Jaya, já tive a oportunidade de prestigiar o curso dele. Ele é um ótimo professor, super didático. Ele pega um assunto extremamente difícil, uma palavra, você fala, o que é isso? E ele passa de uma forma simples, na qual qualquer um consegue entender realmente. Obrigada, Mira. Espero que a gente se veja mais em lives, assim, que a gente possa conversar, expandir o nosso conhecimento e dialogar, astrologar, essa é a verdade. Legal, Bárbara, vamos fazer mais, sim.